Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o versículo 10 do livro de Mateus. Nós estamos falando sobre a escola do reino, aprendendo como deveria ser a postura de um cristão genuíno, né? Para que esse cristão pudesse fazer com que se cumprisse nele, principalmente a promessa de Jesus Cristo. Estamos vivendo dias tão especiais. O culto de domingo foi um culto de cura divina, pessoas foram tocadas. Eu tenho certeza algumas pessoas foram curadas do câncer, outras pessoas foram curadas nas suas emoções, mas foi um culto de cura para a igreja, né? Nós fizemos um café depois de um dia inteiro de jejum e haviam aproximadamente 50 pessoas em comunhão, participando do café, mas participando principalmente daquilo que é ser a igreja, né? E quando você entende o que é ser a igreja e por que Satanás não quer que sejamos igreja, e ele sempre vai criar os mais diversos tipos de problemas para que a gente não seja igreja. Eu expliquei para os irmãos que a igreja é um corpo, e esse corpo é composto por diversas pessoas. E a igreja, contra a igreja, quando Jesus ele olha para Pedro, ele diz: tu também é Pedro. Ele está dizendo: tu é um ser humano, mas sobre esta pedra, ele está dizendo: sobre mim, Jesus, eu edificarei a minha igreja, e contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão, e eu te darei a chave do reino dos céus e da terra, e tudo aquilo que tu ligar aqui na terra será ligado no céu, e tudo aquilo que tu desligar na terra será desligado no céu. Entenda isso, meu irmão. Existem cristãos que perderam a chave, não tem a chave do reino. E hoje, quando você passar por esse processo, por que a escola, você começa a falar sobre a escola do reino, as pessoas elas ficam com problemas, algumas não têm força para seguir, porque é difícil, meu irmão, é uma batalha constante interna. Para mim me tornar igreja, eu preciso primeiramente crescer, eu como ser humano. Primeiro eu preciso me tornar um ser humano melhor, e isso não acontece de forma espiritual. Eu sei que as pessoas pensam que o pastor vai orar e eu vou mudar minha vida emocional porque o pastor orou. Não, não. É uma busca pessoal, íntima, minha com Deus. Então, quando Jesus vai para o Monte da Bem-aventurança, ele vai ensinar o processo de se transformar num verdadeiro cristão, ou naquilo que ele imagina ser um verdadeiro cristão, a imagem conforme a semelhança de Deus. E vejam bem, Jesus Cristo vai pregar contra todo o sistema religioso da época. Porque se o sistema religioso da época era baseado no estereótipo, na estrutura, ele está dizendo: acabou isso aí. Bem-aventurado é o pobre de espírito. E aí a pessoa perguntou: começa mal. Bem-aventurado seja abençoado é uma pessoa pobre? Sim, ele está dizendo: bem-aventurado é aquele que diz: eu preciso cada vez mais do Espírito. A maior parte do cristão não quer viver do Espírito, ele quer viver da carne. Mas quando Jesus olha para Pedro, ele diz: bem-aventurado é tu, que não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. Ou seja, Pedro recebeu uma resposta espiritual. Quando Pedro cai, quase na sequência, ele diz: para trás de mim, Satanás, porque tu é pedra de tropeço. E por que ele pede? Porque tu não cogita das coisas que são espirituais, mas são carnais. A maior parte das pessoas vivem uma vida de igreja na moda. Hoje, ser cristão não é que nem antigamente. Hoje, ser cristão está na moda, irmãos. Está na moda ser crente. Então é quase que nem quando antigamente as pessoas falavam: eu sou católico, nunca tinha ido na igreja. Era moda dizer que era católico. Alguém pegou essa época aí? Eu peguei essa época. Então tu dizia: eu sou católico, né? Mas tu nem ia na igreja, mas tu se considerava um católico. E hoje as pessoas se consideram: quem tu é? Eu sou crente, sou evangélico. Mas, irmãos, elas não conseguem entender o que é verdadeiramente ser um evangélico. Ser um evangélico não é um estereótipo, não é uma estrutura. Ser um cristão é uma mudança genuína de vida, é uma mudança de postura, de forma de viver a vida. E quando o pastor começa a ensinar bem-aventurado dos pobres, você já começa a ficar: puxa vida, bem-aventurado dos misericordiosos, você, pelo amor de Deus, bem-aventurado dos mansos, lá já começou, bem-aventurado, aí meu irmão, Jesus Cristo está trazendo tudo que é fora do sistema, e agora ele vai dizer assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Então nós precisamos entender
que a perseguição não é a evidência da ausência de Deus. Tem pessoas que dizem, estou sendo perseguido, Deus me abandonou. Não, é a evidência de Jesus Cristo na tua vida. Meu irmão, você deveria ficar preocupado se na sua vida de fé não se levantassem pessoas para se levantarem contra ti. E Jesus disse assim, vai acontecer se você estiver firmado em Jesus e buscando Ele, pode ter certeza que algumas coisas vão acontecer. Dentro da tua casa, tu vai ser desprezado, e lá dentro estarão os teus principais inimigos. Jesus disse que os da casa iriam te perseguir. Então, meu irmão, as lutas não são a evidência da ausência de Deus. A perseguição por causa da justiça, e justiça de Deus é entender como é que é. Jesus é o sol da nossa justiça. A caminhada de fé é uma caminhada em que eu diminuo para que Cristo cresça através de mim. Então, quando Deus começa a tratar a nossa vida, uma coisa é certa: haverá perseguição. Eu pergunto, os apóstolos foram perseguidos? Pedro foi perseguido? Paulo foi perseguido? Sim ou não? Tá, eu pergunto, Deus se ausentou deles? Os profetas foram perseguidos? Sim ou não? Pergunta agora, Deus se ausentou deles? Meu irmão, quando você confronta o sistema, não pensa que as pessoas vão te achar a coisa mais linda. Quando você começa a bater no sistema, na forma das pessoas serem, não pensa não. Meu irmão, aqui nós temos, sabe, que Deus está revelando as coisas, eu estou dizendo, meu Deus do céu, eu vim para um culto assim, meu irmão, que Deus começa a mostrar um mundo espiritual, eu digo, meu Pai amado, às vezes eu estou aqui querendo falar alguma coisa, os irmãos estão tudo no contra daquilo que eu estou falando, e eu estou bravo com o Espírito de Deus, o Espírito Santo fala, calma, tem mais gente sentando na mesa, calma. E eu estou bravo, irmão, mas o Espírito Santo fala, calma, continua pregando. E essa parte de tu não desistir é a parte mais linda, porque você começa a perceber tudo mudar. E não que todos tenham mudado ainda, mas nós estamos no caminho de uma mudança de ser igreja. E o caminho da mudança, ela não acontece na forma espiritual, ela acontece primeiramente no ser humano. Tanto é que quando Jesus sobe, ele disse, ficai em Jerusalém, mas recebereis poder ao descer sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Mas o poder acontece quando o Espírito vem. Mas o Espírito só vem se nós estivermos juntos. E ninguém fica junto por causa do Espírito. É na carne, irmão. A comunhão é na carne. Porque, irmão, tu tem que tratar você mesmo e a tua alma sendo perseguido por alguém, é a coisa mais terrível do mundo. Isso para mim é uma das formas mais evidentes de que Jesus Cristo está na tua vida. É quando você em qualquer lugar, seja na igreja, seja em qualquer lugar, você se sente perseguido por alguém e mesmo assim você não se sente diminuído, atingido, porque você tem certeza que Deus está contigo. Você tem certeza que Deus está contigo e você está no caminho certo, você não arreda. E a parte mais gostosa é que as tuas coisas começam a fluir, a dar certo. E, irmão, é sobrenatural que Deus faz. É muito poderoso. Poderoso demais. Irmãos, eu comecei na semana, na segunda-feira, eu precisava ontem fazer um aporte bem grande a uma situação, e eu comecei a semana com R$3 no banco, R$3. R$3. E eu estava no carro e eu disse assim, Senhor meu Deus, isso sempre dá certo para mim, irmão, sempre funciona. Eu digo, Senhor meu Deus, essa semana, Senhor, o Senhor vai aproximar pessoas abençoadas.
prósperas, cheias de ti. O Senhor vai colocá-las no meu caminho, elas vão fluir na minha direção, e elas serão uma bênção na minha vida, e eu vou ser uma bênção na vida dela. Pai, e o Senhor, aqueles que estão me devendo, o Senhor vai fluir eles na minha direção, eles vão começar a me pagar, eu não vou nem cobrar, eles vão me pagar, Senhor. E comecei a abençoar minha vida, irmão. Irmão, ontem eu paguei essa conta de R$4.000. Parece uma loucura, mas quem convive comigo sabe que eu não estou falando mentira, sabe que eu estou falando verdade, porque era exatamente isso. E sabe quando você na presença de Deus você fala, Senhor, que flua, e eu digo assim, cara, eu tenho a ferramenta e às vezes eu me esqueço da minha ferramenta, cara. E aí quando ontem eu estava pagando e Deus abençoando e fazendo exatamente como eu falei, pessoas que estavam me devendo me pagando, e o pá, aí mandando, aquela dívida lá está quitada, quitei, eu falei, glória, tá bom, tá na bênção. Irmão, Deus abençoa desse jeito. Nós temos a chave quando nós vivemos o evangelho de poder. Existe poder na igreja que as portas do inferno não prevalecem. E o poder é a chave do reino, é você abrir a tua boca e poder declarar isso. Agora tenha certeza que você vai ser perseguido. A perseguição não é a ausência de Deus, é a presença da justiça de Deus na tua vida. Tu não pode esmorecer quando você for perseguido, porque tu é um abençoado por ser perseguido. Eu nunca vi alguém que está incomodando as trevas não ser atacado pelas trevas. Nunca vi. Está sendo atacado. Dá glória a Deus, como assim? Você nasceu para ser luz. E a luz milita contra as trevas. E a luz não é amiga das trevas. Estão falando mal, está incomodando, está sofrendo perseguição, dá glória a Deus. Porque tenha certeza de alguma coisa. Às vezes o inimigo quer te tocar em áreas da tua vida. E é por isso que você precisa estar maduro o suficiente como um cristão. Quando eu falo para vocês, irmãos, que misericórdia é maturidade, que mansidão é maturidade, Jesus está constituindo alguém aqui. Um monte de aventurança, Jesus está constituindo alguém que é abençoado. E ele está dizendo tudo que é contra o sistema. As pessoas querem só a vitória, não é, irmão? Não querem dizer só a vitória. É ou não é? Quem nunca disse, né? É só a vitória, é só a vitória. As pessoas querem dizer isso. Mas sem cruz não tem vitória. A vitória necessita de aprendermos a ter o quê? Carregar a nossa cruz e seguir Jesus. Ele é a nossa justiça. Amém? Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, quem carrega Jesus tem que estar preparado, diga preparado para sofrer perseguição. Diga, tem luz aí? Vai ter perseguição. Amém, irmãos? Eu quero que você entenda isso, sabe por quê? Porque ser bem-aventurado e sofrer perseguição, tem que entender que você vai ser tocado no teu corpo. A perseguição nos afeta no campo do corpo. Por quê, pastor? Porque se você olhar na Bíblia, alguém ouviu falar de Elias? Elias, logo após de ter tido uma grande vitória em que todos os profetas de Baal foram mortos e o povo gritou só o Senhor a Deus, ele foi perseguido. E ele sofreu no corpo dele por imaturidade, por falta de maturidade espiritual e responsabilidade espiritual. Jesus está nos ensinando o seguinte: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, paz, justiça e alegria, o que compõe o reino. Se você aprendeu a sofrer perseguição, meu irmão, porque a maior parte das pessoas vive uma vida querendo ser aceito. Se não fosse assim, a rede social mais importante não seria Instagram, e as pessoas não postariam tudo da vida delas. As pessoas postam porque querem ser aceitas. Querem que as pessoas... Meu irmão, se tu postar alguma coisa e tu ganhar um coraçãozinho, que felicidade, ganhei um coraçãozinho. Ai, que delícia.
Se tu botar uma frase, ganhar um coraçãozinho, ai meu Deus, que alegria. As pessoas deixaram de viver um momento para querer parecer no momento. E aí, vocês não notaram que o sistema pega essas partes mais importantes? Irmão, eu trato vidas, irmãos. Então, às vezes, a coisa mais terrível que tem por tratar pessoas é você perceber o seguinte, que as pessoas que mais sofrem, e elas te procuram, elas sofrem, e aí você vai dizer assim, pô, cara, essa pessoa é perfeita. Aonde que ela é perfeita? Duvido você adivinhar. Irmão, meus pacientes são perfeitos no Instagram. Uau! Quando eu olho, eu digo, essa pessoa não tem problema. Isso aí vive o sonho. Isso aí vive o sonho. Então as pessoas hoje vivem uma vida de aparência. Aparente alegria, aparente paz, aparente justiça. Mas no profundo isso não existe. Por quê, pastor? Porque elas querem e buscam ser aceitas, quando elas deveriam aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e morrer para elas mesmas e ressurgir através de Cristo. O reino, meu irmão, é composto de alguém que entende que a postura dele é a postura de filho, e um filho é aquele que vive Cristo. Já não sou mais eu, mas quando Jesus começa a lançar a bem-aventurança, notem isso, meu irmão. Ele está dizendo que é uma estrutura contra o sistema. O sistema hoje fala bem assim, se isso está acontecendo na tua vida, ou se tu está sendo perseguido, é porque tu fez alguma coisa para Deus. E não, Jesus está dizendo que bem-aventurado é você quando te perseguirem. Por quê? Porque é sinal, meu irmão, que Cristo vive em ti. E que por Cristo viver em ti, tu está começando a aprender o que é um cristão. Um cristão, ele é obrigado a aprender a segurar pressão. Aguentar pressão. Elias não aguentou pressão e o corpo dele padeceu. Ele se sentiu triste, angustiado, ficou doente, ficou mal. Por quê? Porque não suportou a pressão do sistema. E a maturidade, o equilíbrio, ele se dá quando você, na pressão, na perseguição, você consegue ainda continuar tendo paz, justiça e alegria. Porque você não precisa ser aceito. Tem pessoas que vivem em busca de validação social, validação, aceitação. Eu vou dizer algo para vocês, irmãos. Eu não preciso ser aceito por ninguém. A minha vida é viver para Cristo, entendendo o meu propósito de vida. O meu propósito de vida não é falar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas é falar aquilo que as pessoas precisam ouvir. Não me coloco no lugar de Deus em momento algum, não me sinto melhor do que ninguém em momento algum. Pelo contrário, eu aponto os meus defeitos e espero crescer através dos apontamentos dos meus defeitos. E eu não escondo eles. Eu não escondo eles. Nunca você vai me ver, não. Pastor, tem problemas diversos? E o senhor é o pastor dessa igreja? Não. As pessoas me perguntam, o senhor é pastor dessa igreja? Eu sou pastor. Mas eu não sou o pastor dessa igreja. O pastor dessa igreja é quem? Jesus. Eu me sinto diante de Deus como o anjo da igreja. O anjo da igreja é aquele que traz a mensagem. E se espera que essa mensagem seja de quem? Minha ou de Deus? De Deus. Se vocês prestarem atenção no que está acontecendo nessa igreja, é o Espírito de Deus, irmão. Purinho. Domingo que Deus fez aqui é o Espírito de Deus. E se vocês porem no pensamento, vocês vão ver o seguinte, que tem mais gente que eu não converso, que nem fala comigo, que está pregando parecido. E aí você se questiona, puxa vida, aí uma música começa a fazer sucesso. Aí você diz, mas como que essa música faz sucesso, sendo que o meu pastor está pregando isso há
há uns 10 cultos atrás. O que está acontecendo? Porque isso é um grito do Espírito, irmão. O Espírito testifica com a igreja. E eu vou dizer para vocês, Jesus está voltando de verdade, não é totó, tá? Os próximos 3 anos. E a pergunta é, como igreja, você está preparado para viver isso? Ou você se corrompeu pelo sistema e você imagina que é aquela estrutura do cristão? Jesus ensinou uma estrutura, que é o avesso daquilo que as pessoas estão vivendo dentro das igrejas. As igrejas estão cheias de pessoas que não conseguem entender o que é ser o bem-aventurado. E essa foi a primeira palavra de quem? Do pastor Kleber? Não, do pastor Jesus Cristo. Agora eu pergunto, tem alguma validade aquilo que Jesus ensinou? Hã? Mas você já se apropriou dessa palavra para a sua vida, bem-aventurado? Os pobres de espírito? Você se sente um pobre de espírito? Tem se questionado a respeito? Você tem se questionado a respeito, bem-aventurado, dos misericordiosos? Você tem se questionado a respeito se você tem se transformado num abençoado, um bem-aventurado, porque você tem mansidão? E aí se questiona a igreja tem mansidão? A igreja já entendeu o que é ser perseguido? Por causa da... Quem é a justiça? Jesus. Ele é o sol da nossa... É justo se você vai entender a mensagem, você vai querer viver Cristo. As pessoas vão reagir negativamente ao teu vivenciar Cristo dessa forma. Porque é diferente. Você já não espera mais a validação de ninguém, a aceitação de ninguém. Você é reto nos teus caminhos, você é correto. E ser correto não é simples. Não é algo simples. É entender o mundo espiritual. Bem-aventurado os que sofrem o quê? Então a perseguição não é a ausência de Deus, mas é a evidência que Jesus está trabalhando na tua vida. Amém? Estão entendendo, irmãos? Agora você vai ser atacado no corpo? Com certeza. Porque a perseguição não nos ataca no corpo, sim ou não? Nós como pessoas não sentimos? Quem gosta de ser perseguido aí? Ah, fulano de tal não presta, ciclano não presta, e você ouvindo de alguém falando de você. Aí dá vontade de largar tudo, sim ou não? Por que não dá vontade de largar tudo? Porque tu não tem maturidade espiritual para aguentar a pressão. Você precisa crescer espiritualmente para aguentar a pressão. Jesus está falando de um povo abençoado, mas que precisa ter crescimento espiritual. Para se transformar num povo abençoado, é preciso ter, porque você vai ser perseguido. E se isso não for firmado em você, no momento da perseguição você vai falhar, você vai perder o propósito. Então você será atacado no corpo. Elias foi. Foi para onde, pastor? Foi para a caverna. Você vai ser atacado na sua alma. Ou não? Esteja preparado, pastor. Eu como um cristão agora, estou dentro da igreja, eu vou ser atacado na minha alma? Sim. Na alma. E aí, pastor, o que acontece? Você vai se sentir rejeitado, as pessoas vão te rejeitar. Alguém já se sentiu rejeitado aí, irmão? Diga glória a Deus. Alguém já se sentiu criticado por outra pessoa aí? Diga glória a Deus. Incompreendido, quem já se sentiu? Diga glória a Deus. Traído, abandonado, se ataque na tua alma. Aí o Senhor te chama e te diz não. O inimigo está se levantando para atingir a tua alma. Amém? Jesus foi rejeitado, abandonado, perseguido, e em nenhum momento ele abriu mão do seu propósito. Satanás vai atacar na tua alma porque ele quer que você abra mão do propósito. E o propósito da sua vida aqui dentro é ser igreja cujas portas do inferno não prevalecem. E a igreja que anda em comum, a igreja que cresce junto, é uma igreja que aprendeu sobre as bem-aventuranças. Aprendeu. Por que o pastor está pregando escola do reino? Porque eu espero formar cristãos
que consigam estar juntos, porque a igreja só é igreja quando estamos juntos. E a gente tem que ficar junto porque a gente é forte espiritual, você acha isso? Meu irmão, o milagre não nasce no espírito. O milagre nasce na alma, no teu desejo. Permanecer aqui até que do lado alto venha e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. 500 receberam a mesma palavra, sim ou não? Eram 500 ou não eram? Todos ouviram a mesma palavra? E quando aconteceu, todos estavam lá, os 500? Hã? Por que os 500 não estavam lá? Quantos tinham lá? Olha para o irmão que está falando e diz assim, só 120 ficaram. Diga, só 120 permaneceram juntos. Você entende isso? Mas por que sobre eles foi derramado o poder? Porque eles construíram a base no corpo, na alma e no espírito. Uma igreja, ela não vence sem uma base sólida. E a base sólida não está na quantidade. A base sólida está na qualidade daqueles que permanecem juntos. E o milagre só vem quando permanecemos juntos. Haveriam de ter pessoas ali que tinham chulé, sim ou não? Do 120, tinha algum chulézinho? Com certeza. Haveriam de ter algum com bafinho lá? Sim ou não? Sim. Haveriam de ter alguns que não gostavam de tomar banho no meio do 120? Sim ou não? Sim ou não? Sim, haveriam de ter. Haveriam de ter algumas pessoas fofoqueiras no meio do 120 com problema de fofoca, sim ou não? Sim. Haveriam de ter algum preguiçosinho no meio do 120? Haveriam de ter, sim ou não? Sim. Mas eles se dispuseram a permanecer juntos. E mais do que isso, crescer no corpo, na alma e no espírito, para reconhecer que junto com o irmão ele era mais forte, que o poder só viria se ele resistisse no corpo e na sua alma a convivência. E uma pessoa imatura não consegue resistir o peso da comunhão, e a bênção ela só acontece aonde acontece comunhão, porque aonde há comunhão é lugar de maturidade espiritual, e aonde é lugar de maturidade espiritual é lugar de igreja, e contra a igreja as portas do inferno não prevalecem. Por isso que a escola do reino é uma escola de formação de gente madura. É por isso que você vem no domingo e você percebe as pessoas mudando. Por quê? Porque isso não é algo de estereótipo. Isso é algo que precisa acontecer aonde? Aqui dentro do coração, irmãos. É uma mudança que não é simples. É uma mudança que eu digo, o que poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo? Qual é o amor de Deus que está em Cristo? Alguém sabe me dizer aqui? Qual é o amor de Deus que está em Cristo aqui, irmão? O que você acha que é aqui? Como cristão, que entende o mínimo de palavra. Quando Paulo diz assim, o que poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo? O nosso amado perigo? Espada? Fome? Nudez? O que poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo? Diga nada.
Aí ele diz, porque estou bem certo que nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo. Você sabe qual é o amor de Deus que está em Cristo? Porque Deus amou o mundo de tal, e aquele que está é uma nova, as coisas velhas, tudo novo se fez. Aí os cristãos mais antigos, eles não têm maturidade alguma para suportar os mais novos. Não, eles não têm maturidade para suportarem uns aos outros. E querem viver milagre, querem viver sobrenatural. Vivem uma vida onde o diabo tem tocado na saúde, tem tocado nas finanças, e se questionam, onde foi que eu errei? Meu Deus, não tem autoridade, e perdeu a autoridade porque deixou de ser igreja, porque a igreja não é um conjunto de gente desinformada, é um conjunto de pessoas maduras, que se suportam. E como que a igreja se suporta? Como que a igreja se suporta? Alguém pode me explicar? Vocês que estão na escola do reino. Como que a igreja deve se suportar? Em amor. Suportai-vos uns em amor. Como que a igreja se suporta? Amor. Mas não é qualquer tipo de amor, irmãos. Porque esse amor que Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, tu agapas-me. E não é o amor filéu, que é o amor da reciprocidade. Não, é um amor diferenciado. É o amor que tu ama a pessoa de graça. Independente daquilo que ela te fizer. Independente se ela te aceitar. Independente se tu achar que ela está fazendo, porque ela acha, meu Deus, tira da minha vida. Irmão, é uma coisa que para mim é insuportável. Quando o cristão antigo ele diz, eu acho que o reino deveria ser. Se tu acha, muda. Vive. Primeiro vive. Primeiro vive Cristo, vive justiça, para depois tu querer achar alguma coisa. Que o Senhor possa nos levantar. A escola do reino é terrível, porque é uma luta, né, irmão? Eu falei para vocês que ia diminuir cada vez mais, e vai cada vez mais. Porque ninguém quer, é uma coisa que as pessoas não querem. As pessoas querem outra coisa do reino. Isso aqui, irmão, quando Jesus pregou a primeira vez, a Bíblia fala que o pessoal curtiu pra caramba, né? Mas quem curtiu, vocês se lembram? Tinha muito religioso ou pouco religioso? Pouco. Agora, tinha muito pecador ou não tinha? Sim, porque religioso não curtia a pregação de Jesus. Porque agora a pregação de Jesus falava de alguma coisa que ia lidar contra o sistema. Que tanto uma pessoa pobre poderia atingir, e eles falam, não, mas como assim? Quer dizer que o mendigo pode se transformar nessa pessoa aqui? Eu pergunto, é nessa palavra que o mendigo pode se transformar nessa pessoa aqui, sim ou não? Sim ou não? Mas lá não, só o erudito poderia ser um homem cheio do Espírito. Só o cara que estudou 33 anos debaixo do regime fechado, de 7 dias na semana, 24 horas por dia, poderia ser alguém abençoado. O resto não podia ser. As pessoas qualquer pessoa poderia ser o quê, pastor? Então, as pessoas poderiam ser com a aspersão do sangue, elas poderiam ser suportadas por Deus. Mas nunca seres humanos espirituais. Está entendendo isso? Então eu me coloco agora e digo assim, vocês serão simplesmente suportados por Deus.
Eu vou jogar aqui sobre você, quem pegar um pouquinho do sangue vai ser suportado esse mês. Se não se comportar o mês que vem, eu tiro o sangue de ti, hein? Talvez não seja suportado por Deus, hein? Seu insuportável. Aí Jesus vem e quebra tudo isso, meu irmão. Porque agora não depende mais do pastor aqui, do Kleber. Agora tudo depende de você ser ou não ser uma bênção. A pergunta é, tem alguém que é uma bênção aqui? Diga, eu sou uma bênção. O que você é? Diga, eu sou uma bênção. São esses que Jesus procura, sim ou não? As bencinhas dele? Sim, irmão. Ele ama vocês. Agora entendo que quando Deus chama Abraão, que foi o primeiro a ser chamado, que representa os pais da lei, alguém se lembra o que ele disse? Sai da tua terra, do meio da tua, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Aí ele diz, eu vou te engrandecer o teu nome, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou te tornar isso, eu vou te tornar aquilo, e o ser, todo mundo sabe que é o advérbio de condição. Tudo isso vai acontecer, mas para isso acontecer, o que precisa acontecer contigo? O que tu precisa? Pareça uma bênção, é isso que a Bíblia fala ali? Poste foto de gente abençoada que você é. Poste foto de você orando. Escreva jejum e você com cara de... Legal o cara fazer uma cara de quem está morrendo e falar assim, é por você. Quebrou. Deus não falou pareça ser uma bênção, ele diz o quê? Ser uma bênção é uma condição onde a proposta que eu faço para mim mesmo, eu vou mudar. Eu vou ser melhor, ainda que eu não pareça. Ainda que as pessoas me enxerguem de uma forma equivocada. Mas eu quero ser uma bênção. Bem-aventurado é você. Aí Jesus vem e diz assim, tá, tu quer ser uma bênção? Quem quer ser uma bênção aí? Diga, bem-aventurado os pobres de espírito. Oh, glória a Deus. Quer ser uma bênção? Precisa ser o quê? Pobre de espírito. Quer ser uma bênção? Misericordioso. Quer ser uma bênção? Tenha certeza que eles vão fazer o quê? Vão te perseguir. Então, quer ser uma bênção? Não queira ser aceito pelas pessoas. Não precise de validação de ninguém. Que a validação de alguém ou a aceitação de alguém não seja aquilo que tu deseja. Que você saiba que você não parece. Você é. Você é. Baixe a mão no peito e diga, eu sou uma bênção. Diga, eu sou uma bênção. Diga, porque eu tenho mansidão. Pai, meu Deus do céu. Você tem sido manso? Agora, bem-aventurados são vocês quando vos perseguirem. Na sua alma, você vai ser criticado. Na sua alma, talvez você se sinta abandonado. Mas tenha certeza que nem toda crítica é ataque. Mas nem todo ataque deve ser absorvido. Entenda isso. Nem toda crítica é ataque. Nem todo ataque tem que ser absorvido.
Existem críticas que as pessoas vão fazer que servem para o nosso crescimento. Você está entendendo isso ou não? Tem crítica que é bênção de Deus para a nossa vida. Mas nem toda crítica você deve absorver na sua alma. Amarguras. Não. Tem crítica que você tem que deixar entrar no ouvido e sair no outro. Como se aquela pessoa fosse invisível para você naquele momento. Existem pessoas que a gente tem que aprender a torná-las invisíveis na nossa frente. E isso é uma escolha da tua alma. Saúde mental. Se tu não tem condições, não é nem falar, tô invisível, não, tá invisível, tá falando, faz que nem Davi, irmão, porque tem gente que não quer o teu bem, tem gente que tá torcendo pelo teu mal, ele até quer que tu esteja bem, desde que tu não esteja melhor do que ele. Aí Davi chega assim e diz assim, ó, o que será feito para aquele que matar o gigante? E os caras, vai ser isso, vai ser aquele outro. Aí chega o irmão dele e diz assim, o que tá pensando, Davi? Tá achando que tu que cuida das pequenas ovelhas do papai, agora tu vai matar o gigante? Cala a boca. A Bíblia fala que Davi olhou e foi no próximo, como se ele nem existisse. Tá invisível. O que será feito? E o outro cara, vai ser dado isso, vai ser dado aquilo. E chegou outro irmão dele, gato, só que voltava, volta a cuidar. E ele, o que será feito? Meu irmão, tem momentos, irmãos, que essas pessoas que vão se levantar contra a tua vida, torne-as invisíveis e continue cumprindo o teu propósito. Não permita que elas te judiem ou te magoem. Fortaleça-se, amém? No espírito. Você será perseguido no espírito, e no espírito a perseguição gera o que, irmão? Alguém sabe, não? Refino do ouro. Todo cristão, verdadeiro cristão, é refinado aonde? Na perseguição. Porque no fogo, a Bíblia fala que no fogo, lá no livro na epístola de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, fala bem assim, ó, a prova da fé é mais preciosa do que o ouro. A prova da fé é mais preciosa que o ouro. Quando você for provado, o apóstolo Pedro está dizendo assim, ó, quando você for provado, isso vai ser bênção espiritual, que vai crescer espiritualmente. Então toda perseguição no espírito vai gerar refinamento, quer dizer, mais fruto do espírito em você. Quando alguém vier te perseguir para tentar retirar a tua paz, você vai crescer no quê? A pessoa está tentando tirar a tua paz, no espírito você vai crescer no quê? Paz, mansidão, amém? A pessoa está querendo tirar a tua paz. O que você vai crescer? Mansidão, em paz. E aí, como que você sabe que uma pessoa, ela cresceu espiritualmente? Porque na perseguição, espiritualmente vai revelar 3 coisas. Primeiro, fidelidade. Você está sendo perseguido, isso não vai alterar quem você é, vai mostrar quem é a pessoa que te persegue é. Diga fidelidade. Segundo, identidade. Você pertence a quem? A Cristo. E a sua identidade é filho. Então a pessoa te perseguiu, está falando um monte de coisa, você continuou fiel e você mostrou que você é filho de Deus. E a terceira coisa que a perseguição vai revelar em você que é de Deus, e eu encerro por aqui, é a sua profundidade de relacionamento com Deus. A maior parte das pessoas vão viver uma vida de fé sem nenhuma intimidade com Deus. Nenhuma. E eu ouso afirmar, porque imagina só, Deus falar que 90% está fora, e eu falo, meu Deus, como assim? E é terrível, porque a fidelidade é algo importante.
A identidade é algo importante. E a profundidade espiritual é fruto de tudo isso. Não basta eu dizer que eu sou espiritual e eu sou de Jesus, quando a minha atitude é o oposto. Eu frequento a igreja. Deus é meu pai. Deus é teu pai? Ele é papaizinho? Então diga, ele é meu papaizinho. Então ele fala contigo. Amém? Ele é teu pai? Fala contigo. Ele é o teu Deus? Diga, eu tenho um Deus. Mas, irmãos, pelo que o Senhor me falou, eu fiquei abismado. Grande parte da igreja não é dizimista. Cara, você já se questionou sobre isso? Você querendo concordar ou não querendo concordar, meu irmão? Isso, e a Bíblia fala que Jesus trata isso como se não fosse a coisa menor do reino. E as pessoas no menor não conseguem tornar o maior. E a pergunta é Deus que está faltando? A tua fé que faltou? Alguma coisa faltou. Irmão, não posso me apropriar daquilo e negar o princípio. Não posso. Aí algumas pessoas vão me dizer assim, pastor, tu pode querer discordar teologicamente, não sei o quê. Isso é uma coisa da lei, Jesus Cristo veio para quebrar a lei. Pelo amor de Deus, não seja idiota. Não pode ser da lei. Porque o primeiro dizimista, havia lei para o primeiro dizimista, sim ou não? Primeiro dizimista, havia lei para o primeiro dizimista, sim ou não? Diga, não havia lei para o primeiro dizimista. Alguém se lembra quem foi o primeiro dizimista? Não se lembram. Abraão. Ele dizimou para quem? Alguém se lembra? Porque Jesus está sempre na frente do gasofilácio. Ei, irmão, pelo amor de Deus, isso aí é o beabá do cristianismo. Quando o Espírito de Deus falou para mim, filho, 90% é infiel, e a Bíblia termina o Antigo Testamento dizendo assim, se eu sou o pai de vocês, cadê minha honra? Se eu sou Deus, cadê o meu temor? Quer dizer que as pessoas não honram, não temem e questionam Deus. Por que Deus não me abençoa? Aí ele fala, apresenta isso para o teu prefeito, para o teu presidente, trata ele do jeito que tu me trata, aceitaria ele a tua oferta? Quer dizer, aceitaria ele a tua oferta? Já está ruim não aceitar. Agora ele diz assim, aceitaria ele a tua pessoa. Meu Deus, irmão, você é forte. Jesus estava na frente do gasofilácio fazendo o quê? Vendo quem trazia a oferta? Vendo quem trazia o seu coração, a verdade. E aí vem uma viuvinha com 3 moedinhas, 5 moedinhas, nem me lembro mais. Aí os discípulos dele estão tudo ali dizendo, e Jesus pergunta, quem trouxe a maior oferta? E eles dizem o quê? Aquele que trouxe um sacão de dinheiro. Ele disse, não. Aquele trouxe daquilo que lhe sobrava. Mas essa viúva, daquilo que da sua miséria, ela trouxe tudo. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia. Eu sei que falar sobre reino é falar sobre coisas difíceis, e a nossa igreja está passando por um momento em que o pastor está conversando coisas muito difíceis. Eu estou falando para pessoas que se detestam, que elas precisam estar junto, e às vezes as pessoas se detestam, irmão. E aí eu falo que isso é uma imaturidade espiritual. Isso é difícil, é difícil, por isso que eu falo que cada vez vai ficar pior. Porque falar sobre reino, a escola do reino, não é coisa simples de falar. A gente não pode tratar Deus de qualquer jeito. Deus é o pai da gente, Ele é teu pai. Ele termina o Antigo Testamento se queixando do relacionamento dele. E aonde é que ele se queixa do relacionamento? Se eu sou o seu Deus, cadê o meu temor? Eu sou o pai. Cadê minha honra? Meu irmão, tu pode se sentir um cristão, tu pode dizer como que tu é evangélico,
Mas se tu for uma pessoa infiel, tudo que tu fala não é verdade. Tu não tem autoridade alguma. Alguma. Porque tu não exerceu o princípio fundamental da fé cristã. Fé. Fé. Amém, amados? Então, meu irmão, eu fiquei preocupado quando Deus me falou, mas Ele disse também que vai consertar isso. Então quer dizer que as pessoas vão ser consertadas. E eu acredito muito em Deus, e eu tenho visto isso. Eu vejo em cada culto a situação espiritual da nossa igreja melhorando. Pessoas foram curadas aqui, pessoas foram transformadas na alma. Por quê? Porque mover não é um conjunto formado por uma pessoa, mas é uma aquisição de uma igreja. E uma igreja, ela aprendeu a viver em profundidade espiritual, identidade espiritual e fidelidade. Todos entenderam o que o pastor pregou hoje aqui? É fácil aguentar essa mensagem, irmão? Não é fácil, não. Quando o pastor traz tudo aqui na escola do reino, eu sei que não é simples ser cristão, mas são essas conversas difíceis que vão trazer o reino para a tua vida. São essas conversas difíceis que vão fazer aquilo que Jesus falou assim, ó. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem, vocês pedirão ao Pai o que quiser, e Ele fará, para que o meu nome seja glorificado. O nome de Jesus, meu irmão, ontem o nome do Senhor foi glorificado. Porque eu comecei a segunda, quem não fica angustiado, né, irmão? Tu tem R$3 e tu precisa virar, né, só 1000 vezes mais, você fica preocupado ou não? A gente fica, não fica? Meu Deus, vamos lá, Jesus, vamos lá. Ah, Jesus, vai. Ah, nunca ouvi tanto, Jesus, né? Fiz a oração e fui crendo. Irmãos, e é tão bom quando a gente está na frequência do céu, aquilo que eu ensinei para vocês, porque você, na frequência do céu, você fala e acontece. Essa semana vai ser uma semana em que a saúde vai vir em tua direção. Prosperidade, diga assim, toda sorte de bênção, toda provisão divina, toda prosperidade flui na minha direção. Diga, minha vida financeira, minha vida de saúde começa a ser tocada por Deus. A minha frequência no meu corpo começa a ser alterada pela frequência do céu. Diga, na minha alma, a minha frequência começa a ser alterada pela frequência do céu. Diga, Deus habita em mim, Deus está comigo, e todo o meu corpo vibra pela frequência do céu em minha vida. Diga, esta semana, toda sorte de bênção, toda sorte de alegria, cura divina, vem em minha direção. Diga, em Jesus Cristo, eu sou próspero. Em Jesus Cristo, eu tenho saúde. Em Jesus Cristo, eu venço. Em Jesus Cristo, as portas se abrem. Diga, e é Jesus Cristo que está em mim, e através de mim, transforma tudo em minha volta. Diga, eu vivo no reino, eu vivo o reino, eu vivo do reino, e por isso hoje eu me aproprio de tudo aquilo
que a palavra de Deus me garante. Senhor, me ajuda, transforma e modifica quem eu sou. Quero diminuir para que o Cristo apareça em mim e através de mim. Todos verão a luz de Cristo, todo o ambiente será alterado pela minha presença, porque a minha presença revelará a presença de Jesus Cristo em qualquer lugar. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção em nome de Jesus Cristo. E aqueles que acreditam, digam amém, amém e amém. Meus amados irmãos, que esta semana seja uma semana de profundidade de fé. Eu quero convidar os irmãos que puderem comigo no domingo jejuem. Uma vez a cada mês nós faremos um jejum com toda a igreja, pedindo principalmente na área de cura divina. Deus, ele precisa curar. E o que Deus tem mostrado é que ele vai curar a partir do momento que nós formos igreja. E a igreja não é um pastor. A igreja é um conjunto de pessoas vibrando na mesma frequência. E como eu ensinei para vocês, vocês façam esse teste. Vocês são pessoas inteligentes e tem hoje muita coisa para aprenderem. Tem Google, tem um monte de coisa para vocês pesquisarem. Pesquise sobre isso. Frequência, mesma frequência, vibração e energia, tá? Pesquisem sobre isso. Frequência, mesma frequência, vibração e energia. Se você está na frequência do céu, toda vez que a frequência do céu bater em você, você vai vibrar e vai gerar energia. Jesus Cristo estava na frequência do céu, a unção de cura estava no lugar e ninguém era curado. Por que que as pessoas não eram curadas? Mesmo estando com ele. Por quê, irmãos? Por quê? Não estavam na mesma frequência. Todos entenderam o que o pastor ensinou aqui? Então, para vibrar na cura, precisa estar na frequência. O pastor está ensinando alguma coisa aqui hoje? Sim ou não? Frequência. Agora, olha só. Mas alguém foi curado naquele dia, alguém se lembra? Sim. Quem? Um paralítico. Por quê? 4 amigos pegaram ele. Comunhão. 4 amigos. O que esses 4 amigos tinham com ele? O que os 4 amigos tinham com o cara paralítico? Comunhão. A comunhão evita problemas? Não. A comunhão não evita problemas, ela gera soluções. Eles olham e dizem, o paralítico diz, tem um problema, está muito cheio. Ah, amigos, tudo bem, viemos até aqui, mas me deixa aqui, está tudo certo. Eu não quero causar problemas dos amigos dele, senão na comunhão dizem, cala a boca, rapaz. Fica só deitadinho aí, tu não pode nem se mexer, cala a boca. Olha os amigos, se eu fosse amigo dele, eu ia falar bem assim, cara, quem tu quer? Cara, a única coisa que tu mexe é essa boca, e ele tá mexendo para falar porcaria, cara, cala a boca. Paralisa a tua boca também hoje, agora. Eu falaria assim também. Porque, cara, eles tinham certeza que ele ia ser curado. Pego ele e começo a tirar telha. Quem está no meio? Quem está no meio? Olha para o irmão que está do céu e diz assim, a comunhão arranca a telha. Arranca a telha? Quem está no meio? Tinha unção para curar, sim ou não? Quantos foram curados até aquele momento? Nenhum. Jesus cura aonde tem comunhão. Os caras pegam o largo do cara lá. E Jesus
Jesus não está nem olhando para o cara que é paralítico, Jesus está olhando para os amigos deles. Rapaz, a Bíblia fala assim, e Jesus os amou. Jesus ama pessoas assim, irmãos, que não medem esforços pelo amigo caído. Que Deus restaure a nossa igreja, porque Deus vai curar muita gente aqui. Amém? Te coloque em pé, pega na tua mão teu dízimo, a tua oferta. Eu quero abençoar aqueles que vão ofertar, os que vão dizimar, aqueles que não vão, quero abençoar todas as mãos. Em nome de Jesus. Peguei. Pai, muito obrigado por este momento, por essa palavra, por essa escola, Deus. Eu sei que esta aula é uma aula complicada, difícil, mas eu peço que o Senhor vibre nessa frequência, Deus. Que essa igreja cresça em comunhão, que essa igreja cresça em maturidade. E se essa escola o Senhor está gerando para gerar maturidade, que as pessoas queiram ser maduras no nosso meio. Retira de nós todo espírito de imaturidade espiritual e gera em nós um coração cheio de maturidade e disposto a aprender aquilo que diz respeito à tua pessoa. Eu abençoo a todos que aqui estão e determino sobre cada um deles toda a sorte de bênçãos agora e sempre. Amém e amém. Traga o teu